Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes. Já tem algum tempinho que foi lançado, tem algumas horas já. E o título é o seguinte, hein? Não dá pra comparar. Pilhado defende Rogério Ceni que rebate comparação com a saída de Sampaoli. Cara, eu vi isso na coletiva do Rogério e tenho alguns pontos a falar aqui a respeito disso, mas vamos começar vendo o vídeo deles primeiro. E aí no meio do vídeo, se necessário, eu pauso para fazer alguma ponderação. Não vou fazer agora não. Vamos trocar de janela, conferir logo o conteúdo aqui. Lembrando aí aos chatos de plantão, o link do vídeo original tá na descrição, é só ir lá. Para todo mundo que não é chato, que é a galera boa aqui do canal, quero agradecer cada um de vocês e chamar vocês para vir comigo. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. A gente falou de polêmica aí nesse jogo do Santos com o Vasco. E teve uma polêmica que passou um pouco batida e que começou a repercutir mais hoje, do jogo entre Flamengo e Bahia. O Rogério Ceni, né, que ganhou, foi campeão do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil pelo Flamengo. Ah, foi? Foi, mas é isso que eu tô falando. Tá vendo os trabalhos dele recentes, né? Pra você, não. Você tá vendo, né? Você, foi. ó, eu queria lembrar isso pra nossa audiência. Foi. Ele encheu a boca dele pra falar: em breve será o melhor treinador do Brasil. Tá demorando, hein? Caralho, pilhado. O Rogério Ceni deve ter uns 6 anos de carreira só, pelo amor de Deus, cara. Pô, tu vê vários treinadores aí que só foram ser campeões depois de 200 anos. Cuca já tava trabalhando há muito tempão. O primeiro título do Cuca foi em 2009, o Carioca pelo Flamengo, pô. Caraca, o Thiago Asmar viaja muito. Tá demorando pra se tornar o melhor treinador do Brasil. Tua previsão tá bem errada. O Dorival demorou. Tu tá entendendo um pouco de treinador. O Dorival começou a voar, foi de uma noite, da noite pro dia, né? Mas você falou em breve. Ele é novo, o Rogério Ceni é novo. O que é em breve? E já ganhou o Campeonato Brasileiro. Tá bom. Se você pegar o Dorival, nunca foi campeão brasileiro. O Cuca Dorival ganhou. ganhou Libertadores, amigão. Quantos anos? Qual a diferença de idade? O Cuca demorou um tempão, Bruno. Você vê como você... Todo mundo. O Mano nunca ganhou. Você falou em Foi breve. da seleção. Eu não tô falando daqui a 10 anos. Em breve ele ganha, acho que é 6 meses. Ué, mas é o quê em breve? Ele foi campeão Você vai brasileiro? falar daqui a 12 anos? Ele foi campeão brasileiro? Foi. Ah, por isso que ele deu essa coletiva falando, né? Sim. 3 títulos lá. Porque pra uns do mimimi fala que ele não ganhou nada. Pra mim, o trabalho dele no Flamengo não foi bom. É isso Pô, tá de brincadeira, mano. Eu vou sempre defender o Rogério aqui. que eu falo. Que eu acho que com o time que ele tinha, ele podia jogar muito melhor. Ele ganhou sim o brasileiro, tem que ter os méritos, mas um brasileiro que o Inter fez questão de entregar. O Jorge... Pô, tá de brincadeira, mano. O Flamengo tava lá pra trás, pô, nesse campeonato aí. Tem muita digital do Rogério nesse título. O maluco meteu o Ilharão na zaga. O Ilharão era aquele meio campo moda caralho, volante que tinha compromisso de nada com nada, que ele virou antes de sair do Flamengo de novo. Ia pro ataque e se mandava. Fazia muito gol até por causa disso. O maluco botou o Arão de zagueiro. Diego Ribas de primeiro volante. Arrumou o time, pô. Fez uma sequência que conseguiu consolidar o Flamengo pra poder se recuperar e chegar no final com chance de ser campeão, pô. Que isso? Tá de brincadeira. Jesus ganhou sobrando a Libertadores, não ganhou? Ele ganhou sobrando o brasileiro, meu amigo. Ah. Tá falando de brasileiro. O brasileiro ele ganhou com 300 pés na frente. Quantos títulos tem o Jorge Jesus brasileiro? Como assim? Título de Campeonato Brasileiro? Ele E disputou. Rogério Ceni? Hã? E Rogério? Igual. Ele disputou quantos, o Rogério Ceni? Jorge Jesus disputou um. Igual. Se botar na prateleira, um campeão em Cala a 2019. boca, o Jorge Jesus ganhou a Libertadores e o Brasileiro. E o Dorival também ganhou. O Jorge Jesus, ele teve mais... Ah, peraí, porque, ó, o Dorival foi demitido porque não ganhou a Libertadores sobrando, que o Jorge Jesus ganhou sobrando, né? Eu vi o sufoco, como é Pinola? É. Se o Pinola era o melhor jogador em campo, não pegado na bola, aí no final fez 2 gols. Aí o Dorival ganha. Graças ao grande Gabigol. Ó, aí, ô Flávio, Meu querido Gabigol. não tomou sufoco do River o jogo todo. O Dorival é campeão se tomar sufoco do Atlético Paranaense. Acho que a gente não viu. Dorival não tomou sufoco de ninguém, pô. Tomou sufoco de ninguém. Afinal, foi um jogo ruim. E o resto ele passou embrasado por todo mundo, pô. E a primeira fase já tinha sido boa com o Paulo Souza. O mesmo jogo. Viu? O River jogou melhor, mas você dizer que foi sufoco do River o jogo todo, que sufoco Tá foi esse? 1x0 para Lucas Prato. Pô, primeiro tempo só deu River, Thiago Asmar. Pelo amor de Deus, tu viu outro jogo. Segundo tempo só não deu mais River porque eles cansaram, pô. Eles chegaram na segunda etapa, dos 10 minutos pra frente, o jogo começou a ficar igual e ficar melhor pro Flamengo. Mas o primeiro tempo o Flamengo teve extrema dificuldade, cara. Os caras jogavam com uma tática muito parecida com a nossa e estavam marcando em cima pra caramba. Só que uma hora eles iriam cansar. E o Flamengo apostou nisso.
querendo fazer O River pra se consagrar. O River anulou o Flamengo, mas não foi um sufoco. Vê cá, O River anulou o Atlético Paranaense cansou no final. O Atlético Paranaense deu sufoco no Flamengo. Pô, primeiro tempo tomamos vários apavoros, cara. Tá louco. É que nem aquele jogo, Flamengo e Liverpool. Todo mundo, pô, o jogo foi de igual pra igual. O Liverpool ganhou na prorrogação, que não sei o quê. Pô, mano. Teve vários lances que tomamos uns apavoros deles lá. Teve uma bola que, não sei se foi o Firmino, saiu cara a cara com o Diego Alves e perdeu o gol. Pô, cara. O jogo foi parelho, de fato. Teve chance daqui e dali, beleza. Mas, pô, mano. O Liverpool teve bastante chance de matar aquilo ali e não conseguiu. E aí depois o jogo foi ficando, né, igual pra igual. Mas eles podiam ter saído de largada com 2-0. De largada, eu te convido, se você tá duvidando de mim, vai lá e assiste lá o jogo de novo. De cara, podia estar 2-0 o Liverpool já. Eles não tiveram competência e aí o Flamengo que parou a parada e o jogo ficou difícil. Flamengo? Não. Pronto. Mas jogou com jogador a menos, né? Problema faz parte do jogo. Agora, vamos lá. Em cima dessa sua defesa do Rogério Ceni, ele foi perguntado também, não dá pra comparar. Aí eu concordo com ele. O repórter que quis comparar o que aconteceu com o Sampaoli e com o Rogério, não dá. David Sharp do Antenados na Jogada aí também do canal Paparazzo Rubro Negro. Agora, teria que teve problemas de relacionamento, saiu também de uma forma... O Rogério saiu na maior sacanagem, ele foi demitido às 3 horas da manhã. Vamos lá. Vou explicar pra vocês por que eu acho que o Rogério foi injustiçado no Flamengo. E eu sempre eu vou defender o Rogério. Inclusive, recentemente teve um comentário de um rapaz, até eu não peço perdão que eu não lembro do nome dele que eu li e tal. Dei coração e joinha, mas acabei não respondendo. Que falava assim, que ele gosta do meu canal bastante, mas que ele acha que não... Ele falou com as palavras dele lá, que eu não lembro agora quais foram, mas que ele acha que não tá certo eu defender o Rogério, porque o futebol com o Rogério tava já ruim e etc. No final, com aquele time ele tinha que fazer o Flamengo jogar muito melhor do que vinha jogando. Vamos lá. Vamos partir do primeiro ponto. Rogério nunca viu a torcida do Flamengo no estádio. E por que ele nunca viu a torcida do Flamengo no estádio? Porque ele estava treinando o Flamengo no auge da pandemia. Vamos lá. No auge da pandemia, o que aconteceu com os jogadores do Flamengo? Covid toda hora. Toda hora tinha alguém positivado no Covid, uma galera eventualmente. Vários caras ficavam fora para cumprir quarentena. Na época do Rogério, foi o auge, não se sabe porquê, do departamento médico lotado. O Mauro César cobrava direto que o Dr. Tanuri desse coletiva para explicar por que tinha tanto jogador no departamento médico e o que estava sendo feito para resolver aquilo. Na época do Rogério, até o Gabigol, que é um jogador cujo Tite não gosta, era convocado toda hora para a seleção. Na época do Rogério ele convocou, salvo engano, foi na época do Rogério, o Bruno Henrique. Ele convocou muito jogador do Flamengo nessa fase aí. Everton Ribeiro, Pedro. Muito jogador estava desfalcando lá o Flamengo na época do Rogério Ceni. Não só por causa da seleção brasileira, mas também tinha jogador que era convocado para a seleção do Chile, caso do Isla. Tinha jogador que era convocado para a seleção do Uruguai, caso do Arrascaeta. Tinha vários jogadores sendo convocados para várias seleções. Então, na reta final do Rogério, que de fato o futebol do time deu uma caída, a equipe estava esfacelada por Covid, lesões e convocações. E o Rogério era um cara difícil de convivência dentro do CT com a galera que trabalhava lá, eventualmente alguns, né, que trabalhavam lá, e com a diretoria, e a gente conhece o fato de o Rogério ser um cara chato. E tinha um ou outro jogador do elenco que não era muito com ele, mas a maioria gostava muito dele, tanto que a gente vê quando o Flamengo joga contra os times que ele treina, muita gente vai lá cumprimentá-lo. Ponto. Por causa dessa convivência conturbada aí, com alguns aí do CT, alguns da diretoria, etc., os caras correram para mandar o Rogério Ceni embora. E mandaram ele embora no meio da madrugada, 3 horas da manhã, para poder realmente acabar com aquilo, porque eles sabiam que o Rogério ia ganhar um tamanho, uma proporção braba dentro do Flamengo. Como que eles sabiam? Eles sabiam que era questão de tempo para esse cara parar de ter o time esfacelado, o time ficar completo, e para que ele parasse de treinar o time sem torcida no estádio, porque já estava em vias de voltar a torcida para o estádio. Né? Acabou que o Flamengo foi até o começo de 21 ali, sem torcida, né, de fato. E o Rogério ainda estava, que era o Campeonato Brasileiro de 20, acabou em começo de 21 ali mais ou menos. E ele ainda ficou mais um pouco,
que deu tempo de ele ganhar a Supercopa, deu tempo de ele ganhar o Carioca e etc. E aí já estava em vias de começar a ter torcida, assim, lotar o estádio de novo. Já estava para ser liberado isso. E aí eles sabiam também que essas lesões, os caras estavam começando a ser liberados pelo departamento médico, o Covid estava começando a se negativar e que os jogadores convocados iriam voltar. Mandaram o cara embora, que eles sabiam que quando o time estivesse completo, não ia ter como. Ele ia entrar numa sequência boa. O time não era mal treinado. Tanto que o Flamengo contratou o Renato, que chegou mantendo mais ou menos a filosofia que já estava. Os caras da convocação voltaram, a galera do Covid negativou, já deu um reforço, plau, começou a golear todo mundo. O departamento médico começou a liberar jogador, o time ficou completo. Foi uma sequência do Renato fazendo partidas com placar elástico. Mas conforme ele foi mostrando mais a manguinha dele e tirando o que estava do Rogério, do Jesus, etc., as características boas que o time tinha, aí a gente viu desgraças tipo a final da Libertadores, aquele jogo Flamengo Atlético Paranaense no Maracanã 3-0. A gente começou a ver uma opção de desgraça acontecer conforme o Renato botou a manguinha dele pra fora. Mas as primeiras boas partidas de bons resultados que o Renato teve, tá tudo, pra mim, tá tudo na conta do Rogério. Então eu acho o Rogério um treinador injustiçado no Flamengo. Ele poderia ter ficado mais tempo. Se tivessem deixado ele dar uma sequência boa, de repente ele teria conseguido conquistar a Libertadores de 21, porque ele tinha uma filosofia muito diferente da do Renato, que implantou na final e etc. E poderia, de repente, ele tá aí até hoje, não se sabe, né? A gente não vai ter como saber. E eles sabem que foi injustiça com o Rogério, porque hoje, toda vez que é ventilado isso, é sempre assim: ah, o Tite é o plano A, mas hoje em dia já se cogita que o Vojvoda e o Rogério Ceni são o plano B. Mesmo o Rogério Ceni tendo acabado de fechar com o Bahia. Quando ele estava desempregado agora, se o São Paulo caiu, o nome da vez é o Rogério Ceni, que é bem visto pela diretoria e pelo elenco. Por que isso acontece? Porque o cara é um bom treinador. Então, essa comparação que o David Sharp fez, ele não fez comparação, ele fez uma pergunta sobre traçando um paralelo entre a saída do São Paulo e a saída do Rogério, mas eu acho que não cabe nem essa comparação, não tem nem como, porque realmente o cara ganhou 3 títulos com o Flamengo e eu gostava do trabalho dele, achava ele um bom treinador. Agora, quando ele é perguntado comparando, o Rogério meio que ele deixa bem claro, não vem me comparar com o Sampaoli, porque meu trabalho foi muito melhor. Vamos escutar o que disse o Rogério Ceni e depois trazer aqui pra mesa. Oi, Rogério, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. O Flamengo vive um ano bem complicado, todo mundo está percebendo isso, e você passou por uma situação relativamente semelhante, né? A maneira com que você saiu, teve áudio vazado, o clima interno muito conturbado, disseram que o elenco, que o staff não gostava de você. Eu queria que você fizesse um paralelo entre esse momento, claro que você não está mais lá, mas baseado no que você viveu, o Flamengo que teve... Não, o nosso momento é bem distinto. Eu fui 3 vezes campeão aqui. Esse é o primeiro detalhe. Quem sai 3 vezes campeão não pode pensar que você traz da mesma maneira. Outra coisa, eu não tenho nada para reclamar, só tenho coisas boas a falar das pessoas, dos atletas, da comissão que aqui trabalhou. A pessoa aí que você fala do áudio vazado, e você tem razão, eu não conheço. Essa pessoa eu cumprimentava na hora do almoço. Ele não pode falar absolutamente nada de mim, porque eu nunca troquei mais do que um bom dia com essa pessoa. Eu não sei o nome da pessoa. Eu via, talvez, na hora do almoço. Eu nunca entrei na sala dessa pessoa. Mas isso é um outro problema. O que vale é a relação que a gente tem com as pessoas, com o clube. E problemas todos passam. Nós, como Bahia, agora eu respondo pelo Bahia. Passamos por essa dificuldade de estar na zona de rebaixamento, mas eu tenho convicção que nós sairemos. O Flamengo não tem os seus problemas e tem pessoas capacitadas para resolver. Olha aí, ó. Excelente resposta do Rogério. Não posso concordar mais com ele. É isso. Ele dá o corte, e é um corte bem dado, né? Sim. Não dá pra comparar. Eu não sou um fã do trabalho do Rogério como treinador. Sou o único da mesa, eu acho. Todos gostam. Eu não gosto. Não acho. Pra mim, o grande trabalho dele foi no Fortaleza. Tu não gosta porque tu não entende nada de futebol, Thiago Asmar. Pelo amor de Deus. Aí sim. Eu acho que o Rogério, junto com o Marcelo Paes, ele ajudou muito o Marcelo Paes a tirar um Fortaleza que era de Série C, com o Rogério Série B, para se tornar a potência nordestina e até do Brasil, que é hoje o Fortaleza. Chega em Libertadores, está aí numa semifinal de Sul-Americana. Ali eu achei. Realmente ele fez um trabalho foda. No Flamengo eu não achei. Eu sei que vão falar que ele foi campeão brasileiro, tá bom. Mas não achei que ele fazia esse time jogar bem com os jogadores que ele tinha. Depois no... Cara, geral com Covid, geral lesionado, meu parceiro. Meu querido, o time jogava esfacelado várias vezes. Tá maluco, cara. Pô,
Tá doido. O Thiago Asmar não... Meu Deus. Cruzeiro teve problema lá de relacionamento, mas ok, é um problema também, não foi bem. São Paulo, não foi bem. É um Rogério que eu não acho um grande treinador como você. Pô, como que ele não foi bem no São Paulo, cara? Nessa reta final tava já meio desgastou. Mas, pô, ele conseguiu dar uma sequência maneira no São Paulo. Que isso, cara? Ninguém fica 1 ano e meio no bagulho se o trabalho não estivesse sendo bom. No final, tava dando ruim. E aí a galera achou lá no São Paulo que ele não ia conseguir tirar mais nada desse elenco e trouxe o Dorival. Só que eles já viram que precisava de reforço, trouxeram aí Rames Rodrigues, Lucas Moura e mais aí não sei quem, e com o Dorival, e aquela coisa de que o jogador tem muita aquela preguiça com o treinador, aí muda de áreas, muda o treinador chega conciliando mais, isso aqui, aí os caras resolvem correr. Mesmo assim, São Paulo não tem essa maravilha toda não. É porque foi campeão da Copa do Brasil, que poderia tranquilamente ter sido campeão da Copa do Brasil com o Rogério treinando, porque ele já estava no começo da campanha. Tranquilamente poderia. Fora isso, no Brasileiro continua a mesma draga, não tem nada diferente. Então, pô, pelo amor de Deus, cara. Vocês acham? Agora, ele tem esse motivo pra dar esse corte, né? Comparar o trabalho dele também com o do Sampaoli no Flamengo, que foi uma tragédia, aí não dá, né, Bruno e Flávio? Não, ele foi, como ele falou, ele foi campeão no Flamengo. O São Paulo ficou alguns meses, teve problemas, poucos jogos bons. Então, é uma situação bem diferente, né? O Rogério é um cara que está como treinador desde 2017. Aí, eu achava que tinha 6 anos de que ele é treinador, acho que são... são 6 anos, é isso. 2017, 18, 19, 20, 21... São 7, na verdade, né? Conta 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos, eu achei que era 6. É isso, pô. O maluco, a carreira dele começou um dia desse aí. Já tem título de brasileiro. Pô, tá louco, pô. Ele tá na frente de muitos desses caras que estão aí que a galera decanta como grande treinador. É uma carreira curta ainda e ele... São 7 temporadas, né? E acho que assim, pela carreira que ele tem de tempo, acho que ele é um cara já vencedor. E acho que o único trabalho muito ruim dele foi no Cruzeiro, né? Os outros ele foi bem. O primeiro no São Paulo também não foi bom. O segundo acho que foi bom. Acho que no segundo o Rogério ele fica 1 ano e meio e não entrega pro Dorival terra arrasada, não. O Dorival ele pega um time já muito bem estruturado, né? Então, se o Dorival pega o trabalho de outro cara, não conseguiria ter um time como ele tem hoje, né? Então, acho que o Rogério é um bom técnico. E no Flamengo ele ganhou o Brasileiro, Carioca e a Supercopa do Brasil. Ele saiu com 3 títulos, né? Não saiu mal do Flamengo, não. Ô, Bruno, mas o Rogério era raro ver o São Paulo jogar bem como você vê em alguns jogos com o Dorival. Que também não são tantos. Sim, mas que tem boas atuações. O São Paulo tem mais boas atuações com o Dorival do que com o Rogério. O que eu digo é isso, eu acho que o Rogério não tem muitas boas atuações quando ele é o treinador. Sim, eu acho que... Ele pode ser organizado, tática, mas eu não vejo o time dele jogar bem. Sim, com o Dorival... São poucos, é que são jogos que... Acho que na Copa do Brasil foram 2 grandes jogos. Palmeiras no Allianz e Corinthians no Morumbi. Pô, mas o Palmeiras no Morumbi também foi bom. Eu acho que ele fez 2 bons jogos contra o Palmeiras como no ano passado, e o Corinthians no Morumbi. O São Paulo do Rogério também eliminou o Palmeiras. E caiu pro Flamengo. Um Flamengo que estava melhor do que está hoje. E um detalhe importante, nesse jogo que caiu pro Flamengo, aquele 3-1 lá, o São Paulo tava jogando muito melhor, cara. Aquele Patrick chato à beça, o time deles deu muito apavoro no Flamengo, só que o Flamengo deu 4 chutes pro gol, fez 3 gols, pô. 3-1. Dirigido pelo próprio Dorival. O João fala mais do Rogério de convivência do que de trabalho, cara. Sim, de trabalho é bom. Relacionamento, né? O áudio que vazou foi mais aquele que ele falou, que nem falar, nem viu o cara no cenário do almoço, foi mais o áudio de relacionamento. Falando em Rogério Ceni e Sampaoli... Ele é campeão brasileiro pelo Flamengo? Sim. Ah, sim, beleza. Você me perguntou isso 3 vezes. É porque você fala que... Eu já respondi sim 3 vezes. É porque eu não posso falar Eu nunca falei que não. Vou perguntar onde. Já você conhece o Tico? Que Tico, mano? Eu digo, o Tico lá que trabalha com nós lá falou que você foi campeão brasileiro, não. O quê? Nunca falei isso. Nunca vai. Agora, é o que eu falo. Aqui, graças a Deus, a gente fala o que pensa. Eu não acho ele um grande treinador. Não acho. Tá maluco. Gosto dele pessoalmente, inclusive. Não, mas também grande treinador, talvez eu não usaria essa palavra. Grande treinador, não usaria. O Rogério é um bom treinador. É um bom treinador. Tem muita carreira ainda pela frente. Ele é um cara jovem para treinador, né? E tem 7 anos de carreira só, pô. Então ele ainda tem muito que evoluir. Muita coisa vai acontecer na carreira dele. Mas ele é um bom treinador já. É um treinador do qual eu gosto.
Só que se eu mentir aqui porque eu gosto dele pessoalmente, eu não acho. Eu não acho que ele faz times que joguem bem futebol. Eu não acho. Também tem raríssimos no Brasil, tá? Tem raríssimos. Só que eu acho que às vezes ele, pelo nome que ele tem, ele é muito vangloriado sem fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho. Agora, falando do Rogério Ceni e do Sampaoli, eles têm uma coisa em comum, sim. E aí eles têm, velho Vamp. Aí não dá pra discordar. Ok. A falta de vergonha na cara da diretoria do Flamengo. Porque multa rescisória, os dois levaram. Ah, o Rogério Pô, a multa do Rogério foi 3 milhões, foi baixinha, pô. Tá louco. pegou um pedacinho. Os dois levaram a doidado. 3 milhões, né, Rogério? Um 3 pedacinho? Me dá 3 milhões. Ah, isso aí você já tem guardado. Um pedacinho? Você tem aquela barraca de praia que já tá Vamos lá. no seu nome, eu tô ligado. Olha aqui. Tá não. Domenech. Ligado de que seu nome. Domenech. 11 milhões e 500 mil reais. Pro Domenech. Ai, 11 milhões e 400 Aí, mil ô reais. Goldon, não dá pra defender você e tudo. Rogério Ceni, 3 milhões de reais. Paulo Souza, 7 milhões e 700 mil reais. Vitor Pereira, vamos lá, agora que eu adoro, 15 milhões de reais. E o Sampaoli, que não fez bosta nenhuma no Flamengo, a não ser arrumar briga com todo mundo, 9 milhões e 500 mil reais. Então o Rogério Ceni e o Sampaoli, eles têm uma coisa em comum. Eles mostram o quão incompetente é a diretoria do Flamengo. Não, mas, porra, a multa do Rogério até que é normal. Ele já tava no Flamengo já tinha bastante tempo. Bastante, né? Já tinha mais tempo do que esses outros caras aí. A multa vai se diluindo conforme o contrato vai passando. Então não faltava tanto tempo pro contrato dele acabar também. E é super normal. Mandaram ele embora, sei lá, faltando alguns meses para acabar o contrato, né? Que poderia talvez ser renovado no futuro. Mas faltava meses para acabar o contrato. A multa é referente aos meses, aos salários que faltavam, mais ou menos. A do Vitor Pereira, que é absurda. Do Vitor Pereira, do Domenech. As outras todas eu acho um absurdo. A do Rogério tá dentro da normalidade. Você fica com o treinador bastante tempo, manda ele embora num determinado momento, fica faltando só alguns salários para ele receber, que dá aquilo dali. 3 milhões é dinheiro pra caramba. Se algum de vocês me desse 3 mil agora, eu tava alegre. Que dirá 3 milhões. Mas dentro da realidade do futebol, a multa do Rogério até que é normal. Isso eles fazem com ninguém. Ô, Flávio, agora você vai gostar, Flávio, daquela relação que tava ali, ó. Um foi... esse Rogério Ceni, 3 títulos. 3. Tá, mas fale os títulos, por favor. 3. Brasileiro. Isso. Supercopa e o Carioca. Isso. Né? Então, vamos lá. Considerando bem 3. né? 3. Os ex-estrangeiros não E ainda tem isso, o Rogério se pagou. fizeram nada. E o segundo melhor deles não pegou nada e não apareceu ali, ó. Que perdeu a final da Libertadores por detalhes. Que foi o Renato Gaúcho. Mas ele não ganhou Não, multa. brasileiro, não. Renato e Dorival saíram depois do fim do... Renato não teve multa. E Dorival também não. É isso que eu tô falando. Os 3 brasileiros fizeram trabalho melhor. Verdade. Aí eu concordo. É isso que eu tô falando. Os gringos não ganharam bosta nenhuma no Flamengo. Nada. Bom, eu sempre vou defender o Renato. O Renato eu não defendo. Eu vou defender sempre o Rogério aqui, porque eu acho que ele foi injustiçado no Flamengo. É um treinador do qual eu gosto, é um bom treinador. Um dia eu espero que ele volte aí ao Flamengo para ter o gosto de treinar o Flamengo com a torcida no estádio apoiando. Mas eu queria que você que está vendo isso aí desse teu panorama. O que você pensa a respeito disso? Se você concorda comigo, acho que o Rogério foi injustiçado por parte da torcida, por alguns dirigentes, etc. Ou se não, se realmente o que foi feito com ele estava certo, e é isso aí. Se não dava para esperar mais um pouquinho para o time se completar um pouco mais, os jogadores saírem da Covid, etc. E ver como que o time se comportaria completo. Comente, compartilhe com seus grupos de WhatsApp aí. Eu sei que você deve ter um grupinho aí maroto do teu celular, então, de Flamengo, né? Compartilhe com o seu grupo de Flamengo. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa o like. Aqui na tela tem outros 2 vídeos do canal, dê uma olhada, né? Aqui na tela final, se um desses vídeos te interessa. Se interessar, clica e assiste, porque realmente você ajuda muito. Se você não se interessar, dá uma olhada em volta aí da tela, aí fora, do lado, embaixo, sei lá. Se tem algum vídeo sugerido que seja daqui do canal. Se tiver e te interessar mais, clica e assiste. Quando você maratona, de verdade, ajuda muito. Que o YouTube avalia muito essas coisas. Quanto tempo que a gente consegue manter o espectador dentro da plataforma, se ele gosta do conteúdo, né? Várias métricas são avaliadas e essa, quando você acaba um vídeo, assiste outro, acaba um vídeo, assiste outro, pô, essa é uma das melhores, principalmente quando tu já faz o combo. Assiste, dá like, se inscreve,
comenta, compartilha e ainda assiste o vídeo na sequência quando acaba. Esse é o maior recado que você pode dar pro algoritmo do YouTube de que você gosta do conteúdo aqui. Então, é isso, tamo junto, vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e